Pô, startup. Eu tava pensando, não vou perguntar isso aqui ainda, mas essa pergunta eu acho que volta até na pergunta que a gente fez sobre os carros elétricos. Tá. Você trabalha com essa parte de inovação, de startups, dentro de uma faculdade. O que se percebe é que as pessoas hoje, elas estão muito sem direcionamento. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu queria um negócio, mas aonde eu vou? O que eu faço? Todo mundo tá meio perdido. Como é que uma pessoa que está pensando em alguma coisa, que ela acha que é legal, ela começaria a caminhar, para onde ela iria, com quem ela conversaria? Se ela tem essa possibilidade de ir na faculdade conversar, ou esse passo é mais para frente? Existem programas que a gente chama de incubadora de empresas, existem também aceleradoras, que acabam sendo um processo que até mesmo já tem inserido na incubadora de empresas. No caso da universidade, da Unifal, que eu atualmente estou como diretora, nós também temos uma incubadora de empresas de base tecnológica. Então, nós recebemos startups, elas ficam conosco 3 anos, elas passam por um processo de seleção, né? Por ser universidade pública, tem um edital, tem um processo de seleção, elas entram, ficam com a gente 3 anos e elas se desenvolvem nesses 3 anos. E ali a gente dá todo o suporte. Mas, por exemplo, eu tô criando um aplicativo, alguma coisa. O que eu faço? Eu tenho que procurar o edital? No caso... Atrás de alguém? Eu vou falar da Unifal e depois eu falo do nosso sul de Minas aqui, geral. Já posso até entrar no contexto. Mas nós temos, hoje, se a gente olhar, quem apoia as startups de tecnologia, né? Nós temos a Unifal. A Unifal, ela tem campus em Varginha, aqui em Poços e em Alfenas. Então, ela já pega essas 3 cidades e as micro-regiões, e aí, se a gente olhar aqui, são 3 cidades, 2 cidades principais, né, de macro-região. Então, já dá um apoio para isso. Nós temos Santa Rita do Sapucaí e nós temos Itajubá, que é a Unifei. Santa Rita do Sapucaí, a gente tem o Inatel e o próprio município, e em Itajubá a gente tem a Unifei. Em todas elas, nós temos a incubadora de empresas. E o processo é esse. O processo é assessorar as startups durante um período para que elas sejam fortes o suficientes para ir para o mercado. E dentro desse período, elas vão ter ali toda a assessoria técnica necessária para se desenvolver. Às vezes, dentro dessa incubadora, a gente tem um programa ali de aceleração, que pode estar junto, né? Que tenta pegar essa empresa e se desenvolvê-la mais rápido. Mas como é que essa pessoa vai até... Geralmente elas procuram. Elas vão, por exemplo... Dá uma ligada lá na faculdade? Entra em contato, entra no site, enfim. Elas procuram, aí a gente faz uma reunião de atendimento para verificar se aquela ideia ela tem condições de ficar incubada ou não. E depois passa por uma banca, né? Todas essas que eu mencionei, tem uma banca de seleção. Então, são lá pessoas, muitas vezes do Sebrae, ou no caso da Unifal, uma banca interna, mais o Sebrae, para avaliar se essa ideia é passível de estar incubada ou não. Então, isso é uma ferramenta muito boa. E poucas pessoas... conhecem, porque é uma ferramenta que ela te dá uma estrutura, ela te dá um berço, é um local ali que você pode se desenvolver pagando um custo reduzido, né? É um custo extremamente reduzível, você tem uma sala física e com toda a assessoria. Uma assessoria geral ou você alguma coisa? Assessoria em todos os sentidos. Financeira, marketing, jurídica, administrativa. Então, você começa a falar desde a sua marca... Até o produto final, a escala, enfim, tudo, todas as etapas. A gente tem, até hoje eu tive uma reunião das 3h30 às 5h30, que era para... Nós estamos implantando uma certificação nessa incubadora.
Então, já tem lá os eixos que tem que seguir e tem o monitoramento. A gente chama de feedtechs. Então, esse monitoramento é bimestral e vai acompanhando o andamento da empresa durante o período que ela estiver incubada. Entendi. Por exemplo, se eu estiver trabalhando... Desculpa, você vai perguntar se eu estiver trabalhando... Vamos supor, eu trabalho. Eu tenho meu trabalho. Eu acho que eu criei um projeto legal. Eu vou até vocês e falo, o projeto é legal. Eu tenho que ter uma dedicação exclusiva a isso? Ou posso continuar trabalhando na minha vida e de vez em quando eu toco o projeto lá? Você está montando uma empresa, né? Então, você vai desenvolver uma startup, é um CNPJ. Então, você está montando a sua empresa. Você vai ter o teu gasto fixo, como qualquer empresa tem. Mas eu não preciso me dedicar exclusivamente a isso. Não necessariamente. Cumprindo seus gastos e cumprindo o desenvolvimento, você pode estar na incubadora. Não tem problema nenhum. Mas é um gasto, né? Porque você está montando uma empresa e você está desenvolvendo ela. E não é todo CEO que põe a mão na massa, né? Não é todo diretor que põe. Então, a partir do momento que você tem sua empresa, você tem alguém para tocar e alguém para executar o que precisa ser executado, não tem problema nenhum. Entendi. Mas tem ferramentas além da incubadora, né? Muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar de Hacktown, ideação. Santa Rita tem, um famoso. Exato. Muitas vezes, ao invés de ficar... a ideia tá tão crua ainda, você não sabe muito bem o caminho que ela vai tomar, então a gente faz alguns programas antes de chegar na incubadora. Então, tem o que a gente chama de ideação, que é pegar aquela ideia, trabalhar com ferramentas para desenvolver ela. A gente tem um nome na Unifal que chama Startup Run. A gente tem a metodologia de pré-incubação, que você pega aquela ideia e desenvolve ela durante uns 5 meses, com todas as ferramentas. Então, assim, tá vendo? Eu estou amadurecendo a minha ideia até eu jogar ela na incubadora. Porque a partir do momento que eu transformo essa ideia em negócio, em CNPJ, eu tenho que fazer ela rodar. E a partir do momento que eu entro nisso, eu já tenho os meus custos, né? Então, é um custo tributário, eu tenho um custo contábil, eu tenho um custo físico. Então, eu posso amadurecer ela com essas ferramentas antes de entrar na incubadora. Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu só queria dar um exemplo de Santa Rita do Sapucaí, né? Santa Rita, a Unifei, a Unifal também tem tá indo pelo caminho, mas Santa Rita é uma cidade com 45 mil habitantes, 50 mil habitantes. Um dado aí, média de 150, 160 empresas. É muita coisa. É muita coisa, faturando 3 bi, uma cidade daquele porte. Então, como as startups geram, né, retornam para o próprio município, né? Como a criação da startup, como o desenvolvimento dela já retorna para o próprio município. Então, você tem emprego, você tem a geração de renda no próprio município. Uma startup acaba sendo fornecedora da outra, então você fecha o elo. Você faz uma cadeia produtiva ali mesmo. Eu acho que o importante disso também é a pessoa... Um capital pensante, digamos assim, intelectivo, permanece ali. Exato. A pessoa não vai embora. A pessoa não vai embora. Não vai para outro lugar. Não vai. Por que eu vou para São Paulo se eu posso viver bem no interior e posso ganhar tão bem quanto, né? O que eu vou fazer em São Paulo, numa grande cidade?